E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Kablan. E nessa videoaula aí, ó, excepcionalmente vou responder aí a prova de português. Mas atenção, vou fazer a prova como eu faria no lugar de vocês se eu estivesse na sala de aula. Porque eu não sou de português, eu manjo alguma coisinha ou outra de matemática e olhe lá, tá certo? Então, ó, se você vai seguir esse caminho aqui, saiba que é por sua conta e risco, tá ok? Eu fiquei pensando bastante se eu ia ou não postar essa prova aqui, porque assim, né, eu só posso pôr coisa aqui no canal que eu tenho certeza, né? Mas como foram muitos pedidos aí, eu resolvi então dar uma forcinha para vocês e na verdade a gente vai fazer a prova junto, tá? Então conforme a gente vai lendo as questões, eu vou dar a minha opinião de qual seria a resposta que eu colocaria se eu estivesse fazendo a prova, beleza? Então vamos lá. Tá aí, ó, prova de língua portuguesa, primeira série do ensino médio, primeiro bimestre de 2020. Vejamos. Leia o texto e responda a questão 1. Canto Mineral 10. Carlos Drummond. Ai, que me arrependo, me perdoa, Minas, de ter vendido na bacia das almas meu lençol de hematita ao louro da estranja e de ter construído filosoficamente meu castelo urbano sobre a jazida de sonhos minérios. Me arrependo e vendo as impurezas andrágenas, as impurezas do branco. Legal, vamos ver a questão 1 então. Há uma palavra que causa duplo sentido no verso me arrependo e vendo, meu lençol de hematita, me perdoa, Minas, e de ter construído, de ter vendido. Bom, na minha opinião, atenção gente, na minha opinião, a palavra que tem duplo sentido é justamente vendo. Então, na minha opinião, a palavra que tem duplo sentido aqui é vendo. Por quê? Porque vendo pode ser do verbo vender, ok? Mas pode ser também do verbo ver, né? Vendo, estou vendendo, sei lá. Então, para mim, na minha opinião, gente, na minha opinião, essa questão aqui é a letra A. Leia o texto e responda a questão 2. Retrato, Cecília Meirelles. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nestes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração, que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Triste. É assim como eu me sinto cada ano que passa, cada aniversário que passa. Velho. O poema tem a predominância do tempo pretérito, imperfeito, para reforçar a percepção do eu lírico quanto ao passar do tempo, a ideia de um tempo que terminou em algum momento, a discussão sobre o passado e futuro frente ao espelho, o sentimento de solidão por estar refletindo frente ao espelho, a preocupação com o futuro já que não sabe onde perdeu o rosto. Bom, aqui também, ó, na minha opinião, gente, atenção, na minha opinião, letra a percepção do eu lírico quanto ao passar do tempo, né? Que ela tá falando aí que nem percebeu, o tempo passou e ela nem viu. E vamos para a próxima. Leia o texto e responda a questão 3. As vantagens da morte. Luiz Rufano. Ouvi um toque-toque. Virei de lado. Tentava pegar no sono. Calor e pernilongos. Ouvi de novo toque-toque-toque. Levantei. Escancarei a janela e deparei com meu irmão montando em sua garique preta, com frisos dourados. Segundo andar do prédio do conjunto habitacional onde morava, perguntando daquele jeito bonachoso, vai me deixar muito tempo aqui fora ainda, Tiquinho? Ele pousou dentro do quarto sem dificuldades, abriu o descanso, estacionou a bicicleta num canto. E aí, como vão as coisas? Foi quando notei que eu estava bem mais velho do que ele. Ele havia morrido com 22 anos, um negócio esquisito. Chegou na fábrica, trabalhava de torneiro mecânico na manufatura. Falou que não estava sentindo bem, jogou na cama, de roupa e tudo. A mãe ainda perguntou se queria tomar um chá de boldo. Disse que não queria, apenas dormir. Disse não. Eita, mas eu sou ruim na leitura, hein, cara. Cadê? Disse que não, queria apenas dormir um pouco. Deitou, dormiu, não acordou mais e fiquei com a sensação de que uma manhã eu ia despertar e lá estaria ele na cozinha tomando café, enfiado no macacão fazendo a graxa.
pronto para ir para a fábrica. Mas os anos passaram e ele não levantou mais. E agora reaparece como não tivessem decorrido os 30 anos. A cara ainda com marcas de espinhas. O cabelo emplastrado de Brylcreem. E aí, como vão as coisas? As vantagens da morte. Triste. Questão 3. A ideia-chave do texto é identificar a morte como algo negativo que interfere em nossa condição mental. Naturalizar um assunto pouco debatido para discutir as relações afetivas. Recorrer à tradição bíblica para dialogar com o universo sobrenatural. Resgatar a temática da morte para aprofundamentos filosóficos. Expor o cotidiano de indivíduos de classe social privilegiada. Bom, vamos lá. Pela lógica, né? Atenção, mais uma vez, essa é a minha opinião. Ó. Pela lógica, não pode ser essa aí aqui, porque o cara era empregado numa fábrica, não tem nada de privilegiado nisso, né? Classe social privilegiada, nada a ver. Resgatar a temática da morte para aprofundamentos filosóficos. Bom, vamos aguardar. Recorrer à tradição bíblica. Em nenhum momento falou de Bíblia, nem nada disso, então deixa quieto. Naturalizar um assunto pouco debatido para discutir as relações afetivas. Opa! A morte é um assunto pouco debatido, cara, na minha opinião. Então eu vou de B, que faz mais sentido pra mim, tá? Identificar a morte como algo negativo que interfere em nossa condição mental. É isso aí, gente. Vou de B. Eu vou de B, ok? Então, se você quiser ir comigo, vem por sua conta e risco, cara. Já falando mais uma vez, ó. Português não é minha praia. Mas pela lógica a gente quebra um galho aí, né? Mais ou menos, mais ou menos. Círculo vicioso, Machado de Assis. Bailando no ar, gemia inquieto vagalume. Quem me dera que eu fosse aquela loira estrela, que arde no eterno azul, como uma eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua, com ciúme, pudesse eu copiar-te o transparente lume, que da graça coluna a gótica janela. Contemplou suspirosa a fronte amada e bela. Mas a lua, fitando o sol, com azedume, miséria, tivesse eu aquela claridade imortal, que toda a luz resume, mas o sol, inclinando a rútila capela, pesa-me esta brilhante auréola de lume, enfara-me esta luz e desmedida umbela. Por que não nasci eu um simples vagalume? Interessante. Então vamos ler a questão aqui, ó, questão 4. No poema há algumas figuras de linguagem. Aquela que predomina é a prosopopeia, pois há uma ideia de... Vamos lá, hein? Prosopopeia tem a ver com o negócio de animal que fala, objetos que falam, hein? Eu acho. Não tenho certeza, cara. Faz muitos anos que eu não vejo essas coisas. Bom, vamos lá. Insatisfação, típico comportamento humano atribuído a seres não humanos. Opa! Atribuído a seres não humanos. Estamos falando de astros que conversam, vagalumes. Bom, deixa essa aqui guardada, hein? Eu acho que há. Duplicidade entre personagens nos diferentes sentidos sobre a... Não. Formação de palavras que tentam reproduzir. Não. Relação de semelhança entre palavras... Nada a ver. Contradição nas... essa daqui tava fácil, falei. Então, na minha opinião, letra A, tá? Gente, mais uma vez, cuidado. Eu não manjo de português. Estou fazendo aqui para quebrar o galho, tá? Porque, assim, ó, se você manja, legal, parabéns para você. Mas muita gente, ó, sei lá, não tá afim de fazer a prova, tá afim de pegar um atalho e tá aqui. Eu ofereço um atalho para vocês. Leia os textos e responda a questão 5. Texto 1. Vias exclusivas. Aqui é um site, né? O site é SP Bike, ó, SP de bike. Temos aqui os botões aqui e tal, vias exclusivas no mapa de São Paulo. Confira todas as ruas de São Paulo nas quais é possível se locomover de bicicleta com estrutura cicloviária. Com base em dados de outubro de 2016, já são mais de 460 km de vias no total. No mapa abaixo e no link você tem acesso à evolução das vias destinadas ao transporte de bicicleta, que teve planejamento e implantação pela Companhia de Engenharia de Tráfego. Aí tem um link aí para você clicar. Vamos para o texto 2. A lista para reduzir ciclovias em São Paulo gera críticas de adeptos de bicicleta. A circulação de uma suposta lista com sugestões das ciclovias a serem removidas das ruas de São Paulo, divulgada em um grupo
de aplicativos de mensagem por celular tem gerado polêmica entre usuários de bicicleta e vereadores da cidade. As ciclovias são importantes e estão sendo discutidas em todo o mundo. Desse modo, os debates são necessários para a melhoria da qualidade e reestruturação das ciclovias. Tá falando de bicicleta, né? Vamos ver aqui. 5. O tema sobre as ciclovias na cidade de São Paulo está tratado de forma diferente nos textos, pois o texto 2 informa a dificuldade em encontrar ciclovias. Não. O texto 1 informa lugares por onde passam ciclovias. O texto 2 expõe a polêmica das ciclovias. Mais ou menos. O texto 1 faz uma representação dos mapas das ciclovias, o texto 2 divulga novas ciclovias. Não, nada a ver. O texto 2 divulga aos ciclistas as diferentes rotas. Não, ao contrário, né? O texto 1 que divulga. O texto 1 opina sobre a reestruturação das... Não. Bom, parece que é A, né? O texto 2 informa a dificuldade em encontrar as ciclovias. O texto 1 apresenta os 460 quilômetros de reestruturação. O texto 2 está falando das ciclovias que serão desativadas, né, meu? Vamos ver outra aqui, ó. O texto 1 informa lugares por onde passam ciclovias. Legal. E o texto 2 expõe a polêmica. É isso, cara. Você viu lá? Interpretação de texto, né? Eu acho. Ó, atenção, gente. Na minha opinião, é a letra B. Se você vem comigo, é por sua conta e risco, hein? Letra B, então. Leia o texto e responda a questão 6. Poeminha maçante. Por que não ser também um chato? Por que não ser também um chato? Milor Fernandes. Sempre sofri o ataque inesperado do primo chato, do amigo chato, do chato ocasional, que nem esperava ser apresentado. Desfaço agora com o máximo desdém de quem tem e de quem não tem. Sei ser blasé diante do maior obra de arte e no teatro, ao começar a interpretação, eu zaz. Me viro de costas para comentá-la com o sujeito de trás. Falo na igreja e baixinho diante dos que ouvem mal. Bocejo do tédio quando alguém me olha. Bocejo de tédio quando alguém me olha. E me visto sempre de maneira imprópria para a ocasião. Quando me falam de livro, respondo: e as mulheres, como vão? Quando ouço o que me dizem, falo sempre de mim mesmo. Não respeito compromissos e troco nomes a esmo. Ser chato é muito diferente de suportar um chato. Suportar é quase doloroso, mas sê-lo é delicioso. E o que é melhor, amigo? Todos os chatos evitam tratar comigo. Eita. Se identificou aí, cara? Acho que eu me identifiquei um pouquinho com esse poema, hein? Sou chato pra caramba. Vamos lá, tá falando aqui, questão 6. Em é delicioso, o ponto de exclamação produz efeito de embaraço, espanto, surpresa, dúvida. Eu acho que é empolgação, né? O cara tava empolgado, ele tava gostando de ser chato. Ele falou que ser chato é delicioso. Empolgado. Gostou de ser chato. Então aqui, ó, na minha opinião, é letra E. Ser chato é legal. O que mais? Vamos ler aqui, ó. Leia o texto e responda a questão 7. O poder do teletransporte fake. Notícia que viralizou nas redes sociais sobre teletransporte era falsa. Recentemente, uma notícia divulgada por um site em relação a um estudo realizado sobre teletransporte viralizou nas redes sociais. A notícia, escrita pelo repórter Magnum Hoff e publicada em um portal de notícias, despertou muitos comentários. Inúmeras páginas elaboraram discussões referentes aos avanços da tecnologia, sobre como a ficção científica ajuda a compreender os avanços modernos. Uma série de discussões acaloradas e interessantes com as mais variadas opiniões ocorreram. Teletransporte. Queria me teletransportar para um lugar onde não tem coronavírus. Ou seja, só em outro planeta, né? Questão 7. O adjetivo destacado no texto é utilizado para demonstrar que as discussões eram, calorosas. Lembra? Calorosas. Portanto, vamos de quê? Calmas. Não. Irreais? Não. Numerosas? Não. Péssimas? Exaltadas, né? Ó, calorosos é exaltação, caloroso. Um discurso caloroso, exaltado. Na minha opinião. Tem que deixar isso bem claro, então não vou cansar de repetir isso, gente. Só estou fazendo essa prova porque foram muitos pedidos e eu acho que eu posso ajudar um pouquinho, tá? Mas, gente, de novo, eu não garanto. Não garanto nada. Questão 8 aqui, ó, vamos ler o texto. Isso aqui é a tal da intertextualidade, né? Ó, tem uma figura aqui, vamos ler aqui, ó. Então tem um cara aqui, tá bem, né? Come bem, né? O cara come bem, cara. Tá até meio fortinho, né?
O outro bebendo aqui, com certeza não é água esse negócio aqui, hein? Tem um espeto com a linguiça aqui no chão, uma panela de não sei o que, tá uma bagunça aqui, meu. A mulher tá trazendo mais comida pro cara, bicho, pela... Até o bebê é grande, nossa. Bom, gola. Da Aicito, não sei falar isso aqui, cara, museu não sei o que lá. Isso aqui é uma obra de arte, né? Gola deve ser gula, né? Em outra língua aí, sei lá. Vamos lá, porque parece, né? Tem a ver com gula isso aqui, não? O cara, vixe, Maria, deixa quieto. Bom, texto 2. Gula. Ah, aí, ó. Gula, sofreguidão e excessos. Esta gula do abstrato crescimento econômico. Este permanente desejo insaciável, predador, de querer sempre mais, muito para além do que é necessário, é um pecado sim. A gula aplica-se à sofreguidão de comer e de beber. Quem é goloso, peca. Verdadeiramente porque, no cristianismo, a gula é um dos 7 pecados capitais. A gula é um permanente desejo insaciável por comida ou bebida, e nunca estar saciado, satisfeito. Querer sempre mais, sempre muito para além do necessário. Gulosos são os que sofrem de gula. Diria que já todos fomos gulosos várias vezes na vida, com comida, bebida ou, em sentido figurado, com qualquer outra coisa, sobretudo quando somos jovens. Somos gulosos pela vida, queremos conhecer tudo, experimentar tudo. E normalmente acabamos por fazê-lo em excesso. Vivemos na vertigem da satisfação, do prazer, mas quando podemos alcançá-lo, parece que não chega. Não é suficiente, é preciso mais e mais e mais. Na verdade, vivemos numa sociedade gulosa. A mensagem mediatizada que passa é a que nunca nos devemos dar por satisfeitos, devemos sempre querer mais. Até nos discursos aparentemente dissociados desta questão. Tomemos, por exemplo, as referências quase diárias ad nauseam mesmo, ao famigerado crescimento econômico. Tal desiderato parece quase um fim em si mesmo. Crescer, crescer, crescer. É induzida a ideia de que, sem crescimento, não vamos a lado nenhum, ou pior, ficamos condenados a mais sórdida indigência material. Pesado, o texto é pesado. Questão 8. Considerando o tema apresentado nos textos 1 e 2, a imagem reforça a ideia de que a família esbanja alimentos porque é cultural e histórico comer muito. A gula é um desejo de querer mais, insaciável e permanente. A vida é um sofrimento constante, difícil e imutável. A sociedade, quando é gulosa, investe em festas. A gula é viver com conforto e dividir com amigos. Bom, essa daqui, né, gente, na minha opinião, tá falando aqui, ó, a gula é o desejo de querer mais, insaciável e permanente. É isso. Reforça essa ideia aí, tá? Então, na minha opinião, letra B. Leia os textos e responda a questão 9. Texto 1. Apartamentos são 3 vezes mais seguros que casas em condomínio, que, por sua vez, são 2 vezes mais protegidos que casas térreas, com frente para a rua. Esse não é um problema para os moradores das calmas cidades do interior, mas nas metrópoles brasileiras, a segurança contra ladrões e assaltos é uma das maiores preocupações. Quando alguém pensa em um lugar para morar, normalmente leva em conta critérios como a paisagem vista da janela ou do quintal, o conforto, o comércio próximo e a facilidade de acesso. São itens realmente importantes, que podem tornar a vida mais agradável, mas não são os únicos a considerar. No Brasil, existem 45 milhões de residências, apenas 0,33% delas possui sistema de proteção, como alarmes e câmeras, monitorados por empresas especializadas. Todo o resto conta com sistemas caseiros ou cuidados precários. Em tese, estariam todos inseguros. No entanto, é possível estabelecer uma comparação precisa entre apartamentos, condomínios e casas com frente para a rua, levando em consideração as suas fragilidades e seus pontos fortes. E aqui tem o texto 2, olha só. Sou amiga da família, olha, parece uma fortaleza, né? Cheio de grade, cerca elétrica. Dia de visita, agora é só as terças e domingos. É uma prisão, né? Bom, muito bem. Questão então aqui qual que é? A questão 9. O tema 1, segurança residencial, está ilustrado no texto 2 com a presença de uma mulher que espera no portão com a bolsa aberta. Caricatura do homem que aguarda a entrada da personagem.
Ausência de prédios em volta da casa, com o muro grafitado. Sinalização da placa no muro indicando que é um condomínio. Representação de uma casa cercada com câmeras e cerca elétrica. Sim, a segurança residencial está ilustrado aqui com essa, parece uma prisão, né? Então, na minha opinião, gente, nessa daqui eu ficaria com a letra E. Ok? Representação de uma casa cercada com câmeras e cerca elétrica. É o que está aqui na figura. Presença da mulher espera, não. Caricatura do homem que aguarda, não. Ausência de prédios em volta. É isso. Questão 9, eu iria de letra I. E você também? Comenta aí, cara. Se tá ajudando, se ajudou, se atrapalhou esse vídeo aqui, que eu quero saber a opinião de vocês. É a primeira vez que eu faço isso. Tô me intrometendo aqui em terreno desconhecido. E aliás, estou fazendo a prova nesse momento que eu tô gravando o vídeo, hein? Nem li essa prova antes. De africano a afro-brasileiro. Entre os anos de 1525 a 1854, mais de 5 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil na condição de escravos, não estando incluídos neste número, que é uma aproximação àqueles que morreram ainda em solo africano, vitimados pela violência da caça escravista, nem os que pereceram na travessia oceânica. Não se sabe quantos foram trazidos desde que esse comércio se tornou ilegal. Ao longo de mais de 3 séculos, enquanto a própria nação brasileira se formava e tomava corpo, os africanos foram trazidos das mais diferentes partes do continente africano abaixo do Saara. Não se tratava de um povo, mas de uma multiplicidade de etnias, nações, línguas e culturas. No Brasil foram sendo introduzidos nas diferentes capitanias e províncias, num fluxo que corresponde ponto por ponto à própria história da economia brasileira. A prosperidade econômica estava relacionada a uma intensificação da demanda de mão de obra escrava. Não havia possibilidade de progresso material sem que mais negros fossem importados, pois o trabalho era essencialmente africano e afrodescendente. Triste passado. Questão 10. O assunto principal do texto é a morte de africanos no século XVI, o tráfico de africanos escravizados para o Brasil, a prosperidade econômica relacionada à mão de obra escrava, a diferença existente entre as capitanias das províncias brasileiras, a diversidade de etnias, nações, línguas e culturas do continente africano. Bom, na minha opinião, gente, mais uma vez tem que deixar isso bem claro em cada questão, que é a minha opinião. Letra B, o texto, né, o principal assunto do texto é o tráfico de africanos escravizados para o Brasil. E vamos para a próxima. Texto 1. Leia os textos e responda a questão 11. Texto 1. Navio fantasma ressurge na costa irlandesa. Crédito. Reprodução HMSM Protector. Um navio de carga desaparecido há mais de um ano ressurgiu na Irlanda, segundo o The Guardian. O MV Alta, de 77 metros, foi abandonado pela tripulação em meados de 2018, na Guiana, após ficar impossibilitado de sofrer reparos. Desde então, o Alta viveu uma odisseia pelo Atlântico. A viagem, que passou pelos mares da África, Europa e América, teve fim com a chuva de Dennis, no domingo, quando encalhou nas rochas perto de Ballycotton, vila de pescadores no condado de Cork, Irlanda. As autoridades ainda estudavam o que vão fazer com o navio e cientistas ambientais já disseram não ver sinais de poluição visível. Avaliações de risco ainda serão feitas nos próximos dias. Segundo o Guardian, o Alta foi construído em 1976 e recebeu a bandeira da Tanzânia. Mudou de proprietário em 2017 e estava navegando da Grécia para o Haiti em setembro de 2018, quando foi abandonado por 10 tripulantes a 2.000 km de Bermudas. Os tripulantes foram resgatados por um navio de guarda costeira dos Estados Unidos, que os levou a Porto Rico. Rebocado até a Guiana, o Alta acabou sequestrado e ficou desaparecido até agosto de 2019, quando foi avistado por um navio de patrulha da Marinha Britânica. É possível que ele tenha navegado pela África, passado pela Espanha e seguido então para a Irlanda. É texto pra caramba, hein? Texto 2. O mistério do navio fantasma que apareceu na costa da Irlanda após uma tempestade. Um navio fantasma apareceu na costa do condado de Cork, na Irlanda, levado pelo mau tempo que atingiu a Europa em decorrência da tempestade Dennis. O barco abandonado pela tripulação foi encontrado em meio às rochas de uma vila de pescadores de Ballycotton por uma pessoa que passava pelo local.
O navio parece ter ficado à deriva por mais de um ano, percorrendo milhares de quilômetros no Oceano Atlântico desde que foi abandonado no sudoeste das Bermudas em 2018. É uma chance em 1 milhão disso acontecer, disse John Tattan, gerente de operações da Royal National Lifeboat, Instituto, não sei lá. Em entrevista ao jornal Irish Examiner, ele afirmou que nunca havia visto nada dessa forma em termos de abandono. Questão 11. Ao comparar os textos, percebe-se que os textos apresentam as informações idênticas. O texto 2 retrata com mais detalhes o ocorrido. O texto 1 apresenta mais informações que o texto 2. Os textos utilizam documentos oficiais para fornecer evidências. O texto 1 apresenta opiniões diferentes em relação ao texto 2. Bom, de novo, na minha opinião aí, gente, eu nessa daqui vou de texto, texto 1 tem mais informações, né? O texto 1 apresenta mais informações que o texto 2, então com mais detalhes. Ao contrário do texto 2, se chama de navio fantasma, não fala, por exemplo, o texto 1 fala que 10 tripulantes abandonou o negócio aqui do navio e 2 km das Bermudas. O outro fala que é sudoeste, nem fala, não tem tanta precisão, tá? Então, tem mais informações no texto 1, na minha opinião. Próxima questão. Gente, perdoa aí por eu não dar garantia dessas respostas, porque assim, eu pedi para uma colega minha aí, né, que é professora de português, para ver se ela ia corrigir a prova, mas ela não tinha tempo, não deu tempo de fazer isso. Então, eu tô fazendo o máximo que eu posso, tá, gente? Só para ajudar. Não vão me xingar se tiver errado aí, por favor, hein? Não vem xingar aqui depois. Só estou fazendo porque me pediram. Videogame pode melhorar a atenção, aprendizado e coordenação motora. Bem-estar mostra que jogar é também um exercício físico. No entanto, a recomendação é usar videogame apenas 2 horas ao dia. O videogame está presente na vida de crianças e adultos. Apesar de parecer uma simples atividade de entretenimento, pode também trazer benefícios para a saúde. Antigamente, os jogos eram limitados e exigiam menos dos jogadores. Porém, com o passar do tempo, eles foram se aperfeiçoando e hoje exige habilidade, movimentos maiores e harmonia corporal, como explicaram o médico de esporte Gustavo Maglioca e a pediatra Ana Escobar, do bem-estar desta sexta-feira. Por isso, atualmente, o videogame pode melhorar a coordenação motora, o aprendizado e a atenção de quem joga. Além disso, existem ainda jogos que permitem que a pessoa dance ou faça exercícios físicos. Neste caso, a atividade proposta pelo jogo faz a pessoa mexer todo o corpo e gastar calorias de uma maneira divertida. No caso da coordenação motora, o médico de esporte Gustavo Maglioca explica que os jogos de antigamente desenvolviam apenas os membros superiores, mas como agora o videogame já exige movimentos do corpo todo, desenvolve também a coordenação motora geral. Além de melhorar a atenção, os especialistas explicaram também que o jogar pode aumentar os reflexos, melhorar a memória e até o equilíbrio. Vale lembrar que o jogar de videogame o dia inteiro não é o ideal. De acordo com a pediatra Ana Escobar, dosar o tempo é importante. A recomendação para evitar que vire um vício é jogar 2 horas por dia. Questão 12. O autor apresenta a tese de que o videogame traz benefícios para a saúde quando controlado o tempo nos jogos. Os jogos de antigamente desenvolviam apenas alguns membros do corpo. Os videogames estão presentes no cotidiano de crianças e adultos. O videogame permite que as pessoas movimentem o corpo todo. Os jogos melhoram somente a coordenação motora geral. Bom, essa daqui tá meio confusa, né, cara? Porque tem várias aqui que, na minha opinião, são verdade, né? Mas o que o texto apresenta, inclusive está aqui no título, né, é que o videogame melhora o aprendizado e a coordenação motora. Então eu vou aqui traz benefícios para a saúde quando controlado o tempo nos jogos. Bom, controlado o tempo de jogar, né, e não nos jogos. Aqui não está bem claro se é o tempo que o cara passa jogando ou se é o tempo do jogo em si. É o tempo nos jogos. Os jogos de antigamente desenvolviam apenas alguns membros do corpo. Não eram todos, né? Alguns jogos desenvolviam alguns membros do corpo. Não eram, né? Os videogames estão presentes no cotidiano de crianças e adultos. Isso aqui não é uma tese, né? Ele é uma afirmação, ele está afirmando isso aqui, mas não é uma tese. A tese dele é que ajuda na saúde. Vamos ver aqui. Ó. O videogame permite que as pessoas movimentem o corpo todo.
não é unânime, né? Não é todo videogame, não é todo jogo. Os jogos melhoram somente a coordenação motora geral. Não é só isso, no texto está falando que melhora um monte de coisa, o raciocínio, não sei o que lá, habilidade. Então, ó, o videogame traz benefícios para a saúde quando controlado o tempo nos jogos. Vou de A, porque pra mim aqui, na minha opinião, é o que mais faz sentido. Porém, ó, aqui o videogame traz benefícios para a saúde quando controlado o tempo que o jogador passa jogando, né? Ficaria mais preciso, né? Controlado o tempo nos jogos. Ficou meio confuso, mas mesmo assim eu vou de A, tá, gente? Porque os jogos antigamente desenvolviam apenas alguns... Porque o que ele está falando aqui, a tese, né, que ele sustenta aqui é o seguinte. Ele diz essa informação aqui no texto, que antigamente desenvolveu apenas alguns membros, né, e que agora os videogames estão mais bem elaborados e desenvolvem outras partes, né, entende? Exigem o corpo todo, alguns jogos. Videogames estão presentes no cotidiano das crianças, aqui é uma afirmação e não é a tese. Tese é assim, ó, você afirma alguma coisa e tenta argumentar para sustentar essa coisa que você disse que é verdade, tá legal? No caso aqui, os videogames estão presentes no cotidiano de crianças e adultos, ele não tenta provar isso, ele está afirmando, para ele é um fato, não é uma tese. A tese aqui realmente, ó, inclusive está aqui no título, é que melhora, traz benefícios para a saúde, né? Se melhora a coordenação motora e aprendizado, traz benefícios para a saúde, na minha opinião, gente. Leio textos e respondo às questões 13 e 14. Definição de inteligência emocional. Inteligência emocional é um conceito relacionado com a chamada inteligência social, criada pelo estudante estadunidense Daniel Goleman. Inclusive eu tenho esse livro aqui, cara. Inteligência emocional, recomendo. O que eu tô falando? Ah, sim, vamos lá. Daniel Goleman. O indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar e controlar suas emoções com mais facilidade. Podemos dizer também que ela nada mais é do que a forma como nós aprendemos a encarar nossas próprias emoções e as usamos para o nosso benefício. Os pilares da inteligência emocional para facilitar um pouco, que é um título, né? Os pilares da inteligência emocional. Para facilitar um pouco mais a compreensão sobre inteligência emocional, Daniel Goleman, né, delimitou os 5 pilares que regem o seu funcionamento. Veja quais são eles agora. Primeiro, autoconhecimento emocional. Não somos robôs, mas seres humanos dotados de sentimento. O desafio é aprender a ouvir e a conhecer os nossos próprios sinais. Controle emocional. Não basta apenas reconhecermos a existência de nossos sentimentos. É preciso também saber lidar com eles. Eis a parte mais difícil a propósito. Você precisa de ter hábitos certos que vão te colocar em ação. Automotivação é nossa capacidade de redirecionar um sentimento a fim de obter algum ganho pessoal. Isso aqui é fundamental nos estudos, hein? Automotivação. Empatia. Os outros também possuem emoções e elas precisam ser respeitadas. Essa preocupação com o que o outro sente que faz surgir as relações pessoais mais sinceras. As trocas e as interações são frutos da nossa capacidade de também gerir o sentimento do outro. Questão 13. A finalidade do texto é divulgar pesquisas e ideias de maneira concisa, clara e fidedigna, debater a pesquisa sobre um determinado assunto de modo amplo e detalhado, instruir as pessoas sobre como elas podem viver melhor controlando as emoções, diagnosticar as vantagens da inteligência emocional, relatar os pilares da inteligência emocional. Qual a finalidade do texto? Divulgar pesquisas e ideias de maneira concisa e clara, fidedigna, debater a pesquisa sobre um determinado assunto, instruir as pessoas sobre como elas podem viver melhor controlando as emoções. É essa daqui, gente. Na minha opinião, letra C, tá? É um texto aí que é um livro de autoajuda, né? Embora esse título de autoajuda seja bem pejorativo, né? Mas ele é um livro de autoajuda, gente, para você se autodesenvolver. Aliás, podemos chamar de autodesenvolvimento, né? Melhor do que autoajuda. Autodesenvolvimento. Questão 14. Os termos sublinhados no texto são utilizados geralmente nas histórias em quadrinhos, nos verbetes de dicionário, na linguagem poética, nas narrativas misteriosas, nos textos científicos. Bom, os termos sublinhados são aqueles títulos lá, né?
nos verbetes de dicionários. Bom, aqui já me deixou na dúvida, vamos voltar aqui um pouco. Relacionamentos interpessoais. As trocas e as interações são frutos da nossa capacidade de também gerir o sentimento. Bom, dicionários não. Tá. Inicialmente fiquei com dúvida entre verbetes e textos científicos. Mas ó, não é dicionário, porque no dicionário que você tem a palavra, né? Não fugiu a palavra agora, o termo. E em seguida você tem a descrição do termo. Tá? O que significa o termo. Aqui não é isso, não é muito bem isso, ó. Por exemplo, aqui são os pilares, né? Aqui não estou falando o que é relacionamento interpessoal. Aqui está falando que isso aqui é um dos pilares. Por quê? Porque as trocas e interações são frutos da nossa capacidade de também gerir o sentimento do outro, tá? Então, relacionamentos interpessoais. O que vem em seguida não é o significado, entendeu? É uma explicação desse pilar. Mas não exatamente dos termos aqui. Etimologicamente falando, depois você pesquisa o que é etimologia. Não, na verdade é o estudo dos termos, é o significado dos termos, é a origem das palavras. Né? Eu acho também, gente, de novo, aqui eu não tenho certeza de nada, só estou querendo ajudar, tá bom? Depois você deixa aí nos comentários se eu ajudei ou se eu mais atrapalhei do que te ajudei, porque isso é importante porque eu nunca mais me intrometo em matéria que eu não domino. Né? Não que eu domine matemática, também eu não domino matemática. Mas eu sei um pouquinho mais do que eu sei português, né, gente? Quero saber a opinião de vocês depois, hein? Os termos sublinhados no texto, então é isso, ó. Eu vou de letra E, essa é a minha opinião. Vamos seguir em frente aqui, ó. Leia o texto e responda as questões 15 e 16. Nossa, mas dá uma preguiça, velho. O pessoal reclama da prova de matemática, cara. É pouca coisa para ler e vocês não leem, chutam tudo. Eu não entendo. E em português vocês leem esse monte de texto. Eu não entendo isso aí. Ou não leem também, né? Não sei. Só sei que geralmente os resultados são melhores em português do que em matemática. Não sei porquê. Mas vamos lá. Despedida. Por mim e por vós e por mais aquilo, que está onde as outras coisas nunca estão, deixo o mar bravo e o céu tranquilo. Quero solidão. Meu caminho é sem marcos nem paisagem. E como o conheces? Me perguntarão. Por não ter palavras, por não ter imagem, nenhum inimigo e nenhum irmão. Que procuras? Tudo. Que desejas? Nada. Viajo sozinha com o meu coração. Não ando perdida, mas desencontrada. Levo o meu rumo na minha mão. A memória voou da minha fronte, voou o meu amor, minha imaginação. Talvez eu morra antes do horizonte. Memória, amor, o resto onde estarão? Deixo aqui meu corpo entre o sol e a erra. Será que seria a terra aqui? Entre o sol e a erra? Acho que erra tá errado. Não sei porque eu não conheci esse negócio aqui. Depois pesquisa aí, gente, esse poema aqui. Se aqui é erra mesmo ou se é terra. Beijo-te, corpo meu, todo desilusão, estandarte triste de uma estranha guerra. Ou então pode ser aquelas rimas de criança, né? Erra, 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 estranha guerra. Só pra rimar com guerra? Sei lá, mas a menina aqui é a famosa, né? Meirelles, né? Cecília. Acho que ela não ia fazer isso. Erra. Ah, deixa, vamos pra frente. Eu não sei se isso aí. Depois você vê aí. Pesquisa lá, gente, esse negócio aqui, diz pra mim aí nos comentários se era erra mesmo ou se tá errado aqui. Questão 15, ó, tá acabando, hein, gente? Nossa senhora. O uso recorrente dos verbos em primeira pessoa, como quero, deixo, viajo, cria a sensação de ação, realidade, diálogo, individualidade e interação. Bom, primeira pessoa trata-se de eu, né? E eu é individualidade, é o cara aqui, individualidade. Eu vou de D, hein, meu? É a minha opinião, gente. Oh, finalmente, acabou, hein? Questão 16. Dentre as ideias-chave expressadas pelo eu lírico, uma delas se refere às dúvidas contidas, ao egoísmo abafado, às memórias vividas, ao desejo de solidão, ao sobrenatural. Bom, se na 15 a gente colocou, a gente não, né? Se na 15, na minha opinião, é a letra D, individualidade, individualidade combina mais com solidão, né, gente? Combina mais com solidão. Então, vamos dar mais uma lida aqui nesse negócio. Última lidinha, né? Tá acabando, não. Despedida. Oh, mas...
Por mim e por vós, e por mais aquilo, que está onde as outras coisas nunca estão. Deixo o mar bravo e o céu tranquilo. Quero solidão. Respondeu a nossa pergunta, mano. Ela quer solidão, velho. Uma delas se refere a ideias-chave expressadas pelo lírico. Solidão. Individualismo, solidão. Eu acho, né? Então é isso, gente. Essa foi a correção. Podemos chamar de como um professor de matemática responderia à prova de português, tá? Esse no sentido de especificamente né? Eu, no caso. Ok? Então espero ter ajudado vocês. Vou deixar aqui agora um gabarito aí, de acordo com essas opções que eu marquei na minha prova. E aí, sucesso para vocês. E venham me dizer se deu certo, se não deu certo, se eu errei bastante, não, se acertei alguma aí. Mas é aquilo, vamos preencher o gabarito então. Então é isso, ficamos por aqui. Então de novo, por favor, não me xingue se tiver errado, eu não garanto nada, tá? Só quis ajudar, porque teve muito pedido aí para a prova de português, beleza? Mas posso ajudar muito mais vocês aí em matemática, inclusive aqui na ETEC tem uma playlist aqui exclusiva com provas de ETEC resolvidas. Tem a playlist do Senai com um monte de prova. Acho que não sei se tem canal com mais prova de Senai resolvida que esse aqui, hein? Então inscreva-se, compartilha geral aí e venham, né, ser inscritos do meu canal. Tamo junto, grande abraço e até a próxima.